Saudações, bem-vindo ao nosso podcast de hoje. E o podcast de hoje será super diferente, super divertido. Estamos com uma convidada de luxo, que é a secretária provincial ou executiva do Conselho Provincial do Combate ao SIDA. Nestes minutos iremos conversar, temos uma conversa muito recheada, uma conversa boa. Meu nome é Sérgio Teixeira, fique deste lado, acompanhe-nos através do Facebook, a nossa página IMPM Podcast, através do YouTube IMPM. Por isso, tem motivos mais que suficientes para estar ligado ao nosso podcast. E desde já eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite para cá estar conosco e estarmos aqui nesta conversa. Saudações. Obrigada, saudações a todos, em particular aos ouvintes da nossa província de Manica, em especial a cidade de Chimoio. Como disse o nosso entrevistador, o nosso jornalista aqui, chamo-me Admira João Chitsumba e sou secretária executiva do Conselho Provincial de Combate ao SIDA ao nível da província de Manica. Exatamente, mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. E o programa de hoje, aliás, é típico, o nosso programa é de conversa, é de bate-papo. Em outras palavras, gostaríamos de saber quem é Admira Chitsumba. Esta é a pergunta que muitos estão a fazer lá em casa. Muitos internautas neste momento já estão com estas perguntas, estão a indagar-se. Acho que em poucas palavras vou dizer quem Admira de verdade. Admira é uma jovem nascida em março de 1989, já dá para deduzir a idade que tenho. Nascida mesmo concretamente na província de Inhambane, no distrito de Inhassoro. E aproveitar para parabenizar ao nosso distrito de Inhassoro, que hoje é elevado ao distrito é elevado à categoria de distrito. Então estão de parabéns e estão a comemorar uma grande festa. Então é lá onde nasci. Os meus pais também nesse exato momento residem lá. Tenho a minha mãe só viva. Nasceu a partir outra vez dentro de uma família humilde, uma família de camponeses, sim. Exato. Onde em algum momento acabei saindo de Inhambane, andei pelas províncias. Ela andou um pouco na província de Maputo, na província de Sofala, Tete, e no final vim cair aqui na província de Manica. Acabei criando residência cá, assim como também a família cá. Admira é mãe de um filho. Até então, né? Exato. Vamos ver até o final do ano o que acontece. Mas por enquanto é mãe de um filho de 6 anos. E é mais ou menos isso. Exato. É uma das jovens, como todas as jovens ao nível do nosso país. Quando chegamos, onde chegamos, sempre chegamos com algumas dificuldades, né? Mas é a partir das dificuldades que acabamos encontrando uma força interna. Exato. Onde automaticamente acabamos virando o tipo de mulher ou o tipo de jovem que somos hoje. Então, um pouco disso, essa é. Quando que sai de Inhambane? Quando que sai de Inhambane? Eu saí de Inhambane de princípio com os meus 10 anos. 10 anos? Sim, de idade. Cresci com meu irmão, o mais velho, que agora já faleceu. Então, vivi com ele na província de Tete, Sofala, e fomos terminar já também em Maputo, onde ele também começou a trabalhar. Exato. E vivi, então cresci, não vivi muito com os meus pais, mas cresci mais com o meu irmão. O seu irmão? Meu irmão mais velho, sim. Então, com ele que comecei a fazer os estudos, até
que saí da província depois dele ter falecido. Exato. Acabei saindo da província de Inhambane, de Maputo para Manica. Vim viver com outra minha irmã cá, porque fora do falecimento a relação não era lá muito boa com a minha cunhada. Eu sofri muita violência doméstica, coisas assim. Então chegou uma fase que a minha família acabou optando que eu devia sair, que é para vir residir com outra minha irmã para ver se as coisas melhoravam. Então, fora também da minha família, decidir eu sozinha, que já estava mesmo um pouco cansada, porque acabei saindo de casa, acabei alugando uma casa muito cedo, acabei começando a viver sozinha muito cedo, que é para ver se podia me livrar um pouco daquele que era a violência doméstica, mas não da parte do meu irmão, mas sim da parte Com quantos anos? Da minha cunhada. Com quantos anos sofreu a tal violência? Acho que a partir dos 12, 13, 14. Viveu sozinha nessa idade? Não. Ainda estava a viver com o meu irmão, estava a viver. É daquelas situações que às vezes você não tem como decidir. Né? Exato. É naquilo que vamos lá viver, vamos lá ver ano após ano, mês, a coisa pode mudar. Depois tu olhas ao nível da família e acabamos percebendo nós todos que aí onde eu estou é o sítio onde eu deveria estar, talvez pelas condições que meu irmão tinha e por ser mais velho, então em algum momento ele tinha um poder de decisão dentro da família. Então depois ficava naquela situação de você sofrer uma violência, mas não saber se eu transmito essa informação ao meu irmão ou não, porque ao transmitir, amanhã ele sai, vai ao serviço e eu fico com a minha cunhada, o que eu posso depois sofrer? Exatamente. Então foram mais ou menos uns 2, 3 anos que aquilo aconteceu, vivi aquilo, mas era um ambiente meu com ela, né, em algum momento, mas para o meu irmão não podia fazer chegar aquela informação, porque ao fazer chegar a informação, depois eu podia sofrer com essa coisa, já tinha... E ele não teve conhecimento? Não, depois teve conhecimento, com o andar do tempo, ele acabou percebendo, depois também as minhas irmãs, os meus pais, a minha mãe em particular, acabou fazendo chegar a informação a ele, então começou já a haver aquele choque. Exato. Entre o casal. Então foi quando percebemos que aquilo não ia terminar bem, então uma das pessoas devia sair, então eu aqui acabei saindo de casa, mais ou menos com os meus 15 anos, se a memória não falha, acabei alugando um sítio para ficar, mesmo com conhecimento do meu irmão, ele que continuava a dar as despesas assim, de uma forma extra, assim. Então mudei de um bairro para o outro, né? Sim, simplesmente só foi mudar da Matola, fui viver noutro bairro, que é para ver se podia continuar com meus estudos, mas depois daí acabamos percebendo que viver sozinha não era a solução, então acabei transferindo para Manica e vim aqui viver com a minha irmã, que é mais velha nas mulheres, e aí continuei com os estudos até me formar até hoje. Com quantos anos começa a frequentar a escola, o ensino primário, a primeira classe? Costumo dizer, quando o tempo passa, você acaba perdendo a noção do tempo. Mas o que eu tenho certeza, eu entrei para a primeira classe com 6 anos. Eu na escola sempre estive bem. Exato. Aquela idade que dizem que tu tens que entrar na escola com 6 ou com 7 anos, depois chega a ter, por exemplo, 15 anos, já fizeste na segunda, quando os teus pais têm aquele orgulho, né? Meu filho está dentro, não havia problema. Eu acho que acontece isso, quando você sofre algum problema em casa, fazes todo o esforço possível para conseguir mostrar que, independentemente de eu vou continuar a ser orgulho, eu sou orgulho. Então, acho que é isso que aconteceu comigo. Independente da pressão que eu recebia em casa, eu nunca tive problemas na escola. Então, comecei a primeira classe cedo e terminei também a 12ª cedo. Depois daí tive que parar. Exato. Porque terminei dessa segunda já aqui em Chimões, já com a minha irmã. Então parei, depois olhei para mim que tinha que entrar à faculdade sim, mas eu queria entrar para a faculdade enquanto já tinha um emprego, enquanto já estava a trabalhar, que é para também ajudar algumas despesas, porque minha irmã suportava as nossas despesas, e não era só ela, éramos mais 3 que estavam na responsabilidade dela, o mais novo, eu, mais a minha irmã mais velha estava na responsabilidade dela. Então acabei parando, terminei nessa segunda e parei, comecei já a
a procurar o emprego. Antes de fazer a... De primeira a 12ª, não chumbou, não reprovou? Não chumbei. Essa parte recordo, porque eu tenho certeza que não chumbou não chumbei, sim. Era a única coisa que eu tinha como dedicação e era a escola. E nós, como eu disse aqui, nós viemos de uma família muito humilde. Então, em algum momento, nós colocamos na cabeça que aqui a solução para o nosso sucesso aqui é escola. E é escola. É escola, sim. Devemos estudar, independentemente de todas as dificuldades que podemos encontrar, mas temos que estudar, porque nós sabemos que nossos irmãos também estavam a fazer aquilo com esforço. Exatamente. Né? Nós todos, por causa das condições dos nossos pais, nós todos como irmãos estudamos nas mãos de nossos irmãos. Quem sustentava os nossos estudos, eu em particular e outros nossos irmãos, foram nossos irmãos mais velhos. Então, aquela oportunidade que era aberta, nós tínhamos que agarrar, porque fora de nós, o nosso irmão também tinha família, tem filhos, então em algum momento tínhamos que agarrar isso. Então, era proibido chumbar na família. Então, não chumbei, fiz a primeira classe até a 12ª sem chumbar e sem dever cadeiras. Não chumbou? Não tem como chumbar. Não tem. Não chumbamos. E como que foi o nível primário? Como é que foi? Foi bom? As brincadeiras que tanto gostava? Se calhar na escola? Quais eram as brincadeiras que mais gostava? Eu acho que as brincadeiras naquele tempo todo mundo conhece as brincadeiras. Eu me recordo que eu gostava muito de jogar aquele jogo que fazemos 1, 2, 3, 4, 5, depois você começa a saltar. É NECA. Ok. Eu gostava muito de jogar a NECA e... Mata-mata, é isso? É mata-mata. É marabi. Em nosso dialeto, nós falamos que é marabi. Então, são as duas brincadeiras que eu me recordo muito bem que gostava muito de fazer. Gostava de jogar fora da escola, mas mesmo assim também em casa, né? Eu me recordo quando estava a fazer até a 6ª, 7ª classe, onde nós vivíamos, era um quintal muito grande. Então, era tipo uma quinta, né? Lá tinham muitas famílias. Então, aquele quintal nós usávamos depois da escola, porque às vezes você vai à escola, mas não tem oportunidade de brincar. Depende do professor e depende da agenda. Então, chegar em casa é só fazer aqueles deveres, porque por causa da condição que eu tinha com a minha cunhada, chegar em casa, primeiro tu tinhas que fazer deveres de casa, lavar louça, ok? Só depois daí é que podias ir brincar. Então nós sempre jogávamos mata-mata, jogávamos a NECA. São duas brincadeiras que eu gravei na cabeça e que até hoje, se pudesse repetir, eu repetia sem problema nenhum, porque ainda consigo jogar. Só que a força do hábito acabou caindo inteira. Sim. Qual foi o seu primeiro emprego? Disse que antes de entrar para o ensino superior, teve que procurar um emprego, de modo a não sufocar em casa e ajudar também nas despesas. E qual foi este primeiro emprego, logo depois de fazer o nível secundário, nível médio? Depois de fazer o nível médio, lançaram um concurso no gabinete do governador e eu concorri. Me recordo que até fiquei uma semana, todos os dias sair do Bairro 5, a cidade, que era para tratar os documentos e concorrer à vaga. A vaga era para agente de serviço. Ok. Né? E havia aí uma oportunidade para entrar para o Estado e ver se conseguia a vaga para, como eu disse, tentar ajudar uma e outra coisa na família. Então concorri, submeti os documentos, chamaram para entrevista, fizemos teste, todos os processos e acabei de verdade entrando a vaga. Então o meu primeiro emprego mesmo foi no gabinete do governador. No tempo que eu fui aceite na vaga, me recordo que estava a Sua Excelência a Governadora Ana Comoane, que agora é a ministra da Administração Estatal e Função Pública, sim. Ela que era governadora naquele tempo, e consegui a vaga e comecei a trabalhar. Fui logo diretamente colocada mesmo no gabinete de Relações Públicas, onde foi um início
de uma carreira, sim, até hoje que me considero admira, mas comecei lá, foi o meu primeiro emprego. Qual foi o ano? Foi em 2018, 2008. Sim. Entra como agente, mas não trabalha como agente. Sim, não trabalha como agente. É afeta no gabinete de relações públicas. Sim. E depois disso, quanto tempo levou no gabinete de relações públicas? Quando entrei, trabalhei toda a minha vida, todo ano, todo o mandato, posso assim dizer, nas relações públicas. Depois terminou o mandato da governadora Ana Comoane, entrou o governador também Mondlane, também continuei nas relações públicas. Terminou o mandato do governador Mondlane, entrou o governador Manuel Rodrigues, também continuei nas relações públicas. Significa que entrei para relações públicas e trabalhei todos esses anos nas relações públicas. Nas relações públicas, sim, nas relações públicas. Foi o trabalho que eu mais fazia, né? Relações públicas cerimoniais, né? Cerimônia ligada à cerimônia. Então, daí, quando entrei no tempo da governadora Ana Comoane, foi quando decidi entrar para o ensino superior. Entrei para o ensino superior, fui me formar na Universidade de Pungo, no curso de recursos humanos. Exatamente. Né? Como estava numa área que trabalhava com pessoas, queria mesmo ter feito relações internacionais, mas não foi possível porque não existia curso. Então fiz esse curso e terminei, mas quando entrei, primeiro ano, paguei pessoalmente os estudos, mas depois tive a sorte de ter uma bolsa, mesmo dentro do gabinete do governador. Então usei a bolsa até terminar a licenciatura. E o nível superior, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Quais foram os momentos mais marcantes quando fazia nível superior? Afinal de contas, era o nível superior feito de dia, com certeza, ia ao serviço, e é muito provável que tenha feito no período noturno. Mas como é que foi? Como é que foram os 4 anos? Eu posso dizer que foram difíceis, sim. Exatamente. Porque por causa como acabaste de referenciar, durante o dia tinha que trabalhar e durante a noite tinha que ir à escola. Te garanto, há semanas, por exemplo, por causa da área que eu estava, eu viajava quase sempre. Então, há semana que eu podia ficar toda semana no campo. Ao voltar, de repente, eu esteja a deparar com um teste, ou com um exame, ou com defesa de algum trabalho, mas em algum momento não tive a oportunidade de estar ou não tive a oportunidade de preparar, porque podemos ir ao distrito, pode até levar o material todo, mas quando chega lá é tanta coisa que você não tem tempo de rever a matéria. Então, em algum momento, acabei optando mesmo por trabalhos em grupo e até me recordo que paguei até um explicador, que era para ver se ele podia explicar. O explicador até era um colega da turma mesmo. Então, se o colega está todos os dias presente na aula, então em algum momento ele pode usar aquela experiência que é para fazer chegar a informação. Exato. Saiba que este é o nosso podcast do Instituto Médio Politécnico de Moçambique. O Instituto Médio Politécnico de Moçambique está mesmo na província de Manica, cidade de Chimoio, lecionando vários cursos do nível médio para se quer fazer um nível médio profissional. Então, não perca mais tempo. E, continuando, fez curso de Relações Públicas. Depois do gabinete... Recursos humanos. Depois de tanto tempo trabalhar em relações públicas, hoje é secretário executivo do Núcleo Provincial de Combate ao SIDA. Quando é que começa? Quando é que toma posse? Quando é que começa? Quando assina este cargo? E qual foi a sensação quando recebeu o convite para assumir estas funções? Depois de terminar o mandato, os anos todos no gabinete governador, tive depois uma mobilidade para o Conselho Provincial
Conselho Municipal? Aliás, para o Conselho Municipal de Chimoio, onde também acho que é por força do hábito ou do trabalho ou o destino estava a me perseguir, não sei. Acabei também sendo colocado no Gabinete de Relações Públicas, Comunicação e Imagem. Trabalhei lá, prestei lá alguns serviços, tive a honra de trabalhar com o presidente do Conselho Municipal, João Ferreira, na mesma área de Relações Públicas, Comunicação e Imagem, que foi uma experiência um pouco mais diferente, mas mais intensa, né? Olhando para vários aspectos na área de comunicação e imagem. Então, depois do Conselho Municipal, foi quando tive ano passado, né, acho que no mês de julho, se a memória não esteja a me trair, no mês de julho tive o convite para dirigir os destinos do Conselho Provincial do Combate ao SIDA. Quando são esses momentos, você nem sabe nem como explicar, né? Nem o que sentes, mas em algum momento você sozinha tem orgulho, né? Fora das pessoas externas terem orgulho de si, é já a primeira pessoa a ter orgulho de si, porque em algum momento num universo de muitos jovens, quando sai o seu nome, em algum momento você diz sim, ao menos estou a fazer algo notável que dá espaço das lideranças confiar mais uma vez. Então, recebi o convite com agrado, senti-me orgulhosa e, claro, em algum momento com muito medo. Eu me recordo que eu disse para o meu chefe, quando me chamou, eu disse, eu não sei se é de conseguir, não sei, estamos habituados a um setor, uma repartição, um departamento que só tens uma pessoa para coordenar as atividades, para de repente sair para uma instituição a nível provincial, e tendo em conta que é uma província que tem muitos desafios, cada instituição tem desafios, então tenho certeza que lá vou encontrar pessoas mais crescidas em relação a mim, que têm mais experiência, e como se não bastasse, pessoas que em algum momento têm experiência ou têm formação na área de saúde. Eu não tinha formação na área de saúde. Então, é como se eu estivesse lá a ir nula, zero, né? Sem conhecimento, sem nada. Então, tipo, estou a ir, vou aprender, não sei o que vai dar, não sei, mas vamos a isso. Então, acabei me divertindo indo a isso, né? Peguei a oportunidade e fui. Exato. E que desafios encontrou lá? E como é que foi o ambiente? Logo a primeira, quando assume as funções, quando começa a coordenar as atividades do núcleo provincial, sai de um departamento para uma instituição, orientar uma instituição de nível provincial. E quais foram os principais desafios que encontrou no terreno? Eu acho que o primeiro desafio, o primeiro medo que eu tive no dia da tomada de posse, quando chegaram os colegas do Conselho Provincial, eu comecei a olhar a todos aqui. Exato. Depois eu sozinha disse, sinceramente, acho que essa direção onde eu vou, eu sou a única mais nova. Mais nova. Enfim, tive que engolir aquilo, tomamos posse. No dia da entrega de pasta já é que foi na própria instituição. Então aí eu tive o privilégio de ver todos. E de verdade, aquela dúvida que eu tinha era verdade. Eu sou a mais nova. A mais nova. Na instituição tem pessoas mais crescidas. E você olha a experiência de cada um, estão há anos aí. Mas o bom disso é que tive um bom professor, o Dr. Arão Aquisso, sim, o antigo secretário executivo. Então, não sei, por ser família, por ser de lá em casa, todos somos do Sul. Isso. Então, em algum momento, ajudou muito. Tivemos a entrega de pasta, aquela primeira impressão. Você olhar para os funcionários, esses funcionários estão a milhar. Esses estão a olhar para mim, a procurar saber, mas essa jovem vai conseguir mesmo. Mas em algum momento costumam dizer que a força começa de si. Exato. Tens que mostrar força às pessoas, que é para as pessoas também confiar em si. Então foi o que eu fiz. Mas depois tivemos mais ou menos uma semana de integração, que tive a integração mesmo com o colega Arão, explicar uma outra coisa, como que funciona. Mas ele fez parte dele. Depois lavou as mãos e disse agora já é consigo. Então era um momento de eu conviver com cada colega
tu tinhas que conhecer os colegas, fora de conhecer os colegas, conhecer aqueles manuais, aquelas leis, você conhecer a medicação, é muita coisa junta, porque eu não venho da saúde, eu venho de uma área diferente daquela que eu encontrei. Então, mais ou menos, eu acho que, se a memória não me falha, eu levei muito tempo para a integração, levei mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 meses para poder, de verdade, eu conseguir dar entrevista só na rádio. Eu me recordo que a minha colega sempre vinha, doutora, nós temos entrevista com a rádio, doutora, eu vou fazer, eu dizia, não tem como, eu não posso só seguir porque você escreveu, não, é preciso que eu tenha certeza de domínio. Então, a primeira entrevista que eu dei, não me esqueço, foi a quando da organização do dia 1 de dezembro, porque não tinha como, então eu tinha que dar uma entrevista, mas foi depois de muito ensaio, porque eu tinha que ter certeza, estou a falar do quê? Sobre o quê? Se por acaso o jornalista, porque a pessoa pode até escrever para si, tu vais lendo ou vais dando, mas depois o jornalista surge com uma pergunta que não está aí. A resposta não está escrita. Sim, não está escrita, então não vai chamar a pessoa para poder responder. Tem que ter certeza de verdade o que é que eu estou a carregar como responsabilidade. Então, por isso que tive um tempo mesmo de integração, eu incomodava, como dizem meus colegas, sou uma pessoa que incomoda muito, eu incomodava porque eu precisava entender, precisava ser explicada e uma pessoa só não bastava. Era preciso que as ligações ou o incômodo fosse também ao nível das províncias, os meus colegas que já estão há muito tempo, mesmo ao nível também aqui da província, algumas direções que trabalham com o Conselho Provincial que em algum momento podiam me transmitir alguma informação. Então, foi esse o processo de integração. Não foi coisa fácil, vamos nos mentir, não foi coisa fácil, era uma casa nova mesmo de verdade, mas também porque os colegas é naquele sentido de que aqui não temos como, vamos lá ajudar essa jovem, porque o sucesso dela também vai ser o nosso sucesso, né? Costumamos dizer que cada um tem sua sorte e cada um tem a sua hora de de praticar ação. Então, naquele momento eu sempre digo para os meus colegas, é a minha hora de praticar ação. Vai chegar também a vossa hora de praticar ação. Então, os colegas devem estar sempre disponíveis que é para ajudar o outro a crescer, porque se caso contrário, a instituição é que fica mal vista, o nome da instituição não é o nome da Admir. Então aí unimos força e começamos a trabalhar até hoje. E a relação é boa, é mais nova, diz que é mais nova e é chefe. Sim, sou mais nova e sou chefe. E a relação é boa com os colegas, é uma relação muito saudável. É saudável, porque eu costumo sempre dizer que a idade não tem nada a ver. Não tem nada a ver a idade, o que interessa é a forma como o líder faz a liderança. Exatamente. É como o líder traz a liderança dentro de casa. Cada liderança é uma liderança. Eles estavam a trabalhar num foco, né, numa liderança. Chegou a Admira também, que vem com uma experiência diferente. Então, é uma questão só de juntar as experiências e trazermos sucesso. Não posso mentir. O ambiente de trabalho é excelente. Claro que dentro de uma organização cada um tem a sua forma diferente de pensar. E é necessário que o líder tenha a capacidade de abrir espaço para todos os colaboradores deixarem ficar aquilo que é o seu pensamento. Depois faz uma análise única e decide o que é. Mas quando traz uma liderança de ditadura, que não há espaço dos colaboradores exprimir aquilo que é o seu sentimento, mostrar aquilo também que é o seu... Então há esse problema. Então, por mim, não tenho problema. Eu acho que talvez pelos locais onde já passei, então eu deixo as pessoas trabalhar à vontade. Claro que sou daquelas líderes que gosto muito de perfeição. Exato. Também sabes. Sim. Sei disso. Tivemos a honra de trabalhar juntos é verdade. No Conselho Municipal, então eu gosto de quando é uma coisa tem que ser feita com todos os detalhes. Sou muito detalhista. Então, esse pequeno detalhista que os meus colegas já acabam cansando, porque quando é para fazer, mesmo que seja um evento pequeno, mas temos que fazer, mesmo que seja só nosso como Conselho Provincial, mas é necessário necessário fazer a coisa com amor, carinho, que é para ela sair bem. Então, eles sabem muito bem que qualquer atividade, mesmo que é para ir falar na rádio, é para falar, mas temos que fazer a coisa com detalhes, com perfeição. Então, essa é a única coisa que eles sabem, que até preferem atrasar os documentos para a realização do evento, porque sabem que quando é para realizar um evento
Mas acho que é meu problema mesmo, é meu defeito. E eu sei que vou carregar esse defeito em qualidade. Em qualidade. Vou carregar em qualidade. Mas fora disso, o ambiente de trabalho é saudável. É saudável. Sim. Tem grandes desafios. Manica é uma das províncias com índices elevados de infecções pelo HIV-Sida. E que estratégias levadas a cabo? Vamos entrar um pouco só para este assunto, de modo a reduzir-se estes índices. Afinal de contas, temos muitos jovens. De modo a não tenhamos mais jovens a entrar nas estatísticas de pessoas infectadas pela doença. E são jovens estes que estão nesta fase na academia, estão a estudar, jovens que estão com esta força de trabalhar de modo a desenvolver o país. Desafio temos, como nossa província, assim como outras províncias. Como eu disse, cada setor sempre tem desafios. E meu setor também, a minha instituição também encontrei lá desafios. A nossa província apresenta uma prevalência de 13,5%. E de verdade, no que diz respeito, como estava a dizer aqui, alguns grupos já, os nossos jovens e adolescentes, me refiro àqueles dos 15 a 24 anos, é como se fosse uma camada que para nós é preocupante. É preocupante e temos que olhar para eles numa perspectiva mesmo de considerar desafios. E o Conselho Provincial de Combate ao SIDA é uma instituição de coordenação. Ela não executa 100% a atividade, mas ela coordena a atividade, porque temos vários parceiros aqui ao nível da província que também estão na área da HIV a implementar atividades no âmbito da resposta. Então, nós somos uma instituição de coordenação, coordenamos. E existem várias organizações que estão a trabalhar com adolescentes jovens no âmbito mesmo de promoção à saúde. Como posso dizer, fazer chegar aos nossos adolescentes jovens várias informações, vários serviços ligados à saúde, onde eles também podem aderir em algum momento. E temos feito um trabalho intenso também fora dos parceiros com a própria saúde, me refiro aos dois lados. Temos trabalhado com a Direção Provincial da Saúde, assim como os serviços provinciais de saúde. E dentro, o que nós tentamos fazer é levar à juventude oportunidades para aquilo que é a mudança de comportamento, mudança da vida, a área financeira. Temos, acho que já ouviram falar que a Anda Manica está a trazer muitas oportunidades a nossas adolescentes jovens, principalmente as nossas meninas. Eles promovem vários cursos, onde depois da rapariga terminar o curso, a formação, eles dão kits, que é para iniciar aquilo que é o seu negócio. Temos agora também um projeto que está em vigor agora, que é o SIACA, que também é no âmbito da promoção das nossas raparigas. Então, com isso ajuda, o que esse trabalho ajuda? Ajuda a tirar os nossos jovens no mundo das drogas ou no mundo simplesmente daquela vida fácil que eles podem ter para uma vida diferente. Como eu disse aqui, é mudança do comportamento. Isso acaba ganhando também aquilo que a nossa juventude vamos ter a certeza que a nossa juventude está segura. Porque às vezes o que faz com que a nossa juventude acaba se metendo no consumo de droga e outros males que também acabam chegando ao HIV-Sida, às vezes falta de oportunidades, né? O jovem, quando não tem oportunidade, a rapariga, quando não tem oportunidade, vem a vida fácil, então acabamos perdendo a ela. Então, essas oportunidades que essas organizações acabam trazendo, acabam mudando aquilo que é o comportamento, aquilo que é a vida dos nossos adolescentes jovens, fora dos trabalhos que temos feito em coordenação também das palestras de sensibilização. Tivemos esse mês passado, antepassado, uma campanha que levamos a cabo mesmo, trabalhamos com os nossos adolescentes jovens ao nível da província de Manica, assim como os distritos, que é para um namoro seguro, né? Namoro seguro significa sensibilizar a nossa juventude para adiar o início da relação sexual, ou se
quer fazer, tem que ter em mente os métodos de prevenção. Então, temos feito esse trabalho nas escolas, nas comunidades, nas escolas superiores, em algum momento mais focado para os adolescentes com de 15 a 25 anos, que é para trazer a elas um sentido diferente daquilo que é a nossa vida, que é para, de verdade, reduzir aquilo que é o número de novas infecções, assim como mortes também causada pelo HIV/SIDA nessa camada importante. Siga as nossas páginas no Facebook e Instituto Médio Politécnico de Moçambique para ficar a par de tudo que acontece neste instituto, mas também os nossos programas acompanhe no Facebook, também no YouTube, IMPM Podcast no Facebook, YouTube, IMPM. Fica a par todas as nossas edições do podcast. Continuando, eu gostaria, aqui estamos quase no fim, qual é o prato que mais gosta? Aquele prato que, na verdade, quando vem à mesa, diz sim senhora, hoje é meu dia. Quiabo. Acompanhado do chima, arroz. Tanto faz, mas gosto de quiabo. Eu me recordo que fiquei muito triste quando fiquei grávida. Acabaram me proibindo comer quiabo. Fiquei 9 meses sem comer quiabo. Mas eu gosto de quiabo e não precisa colocar muita coisa. Quiabo simples. Lá em casa já sabe. Mesmo os meus colegas, quando vão ao distrito, já sabem que devem voltar com um plástico de quiabo. Então eu gosto. Dispensa tudo, menos quiabo. Dispensa tudo, menos dispensa quiabo. Frango. Podem, na mesa, lá em casa já sabem, podem fazer qualquer prato. Mas não pode faltar quiabo ou uma verdura. Quiabo não pode faltar. E lá em casa ninguém come. Só eu sozinho como, mas é o prato que não deve faltar. Mas é um prato que tem muitas maneiras de preparo. Sim. Tem aqueles, dizem que colocam um tomate, óleo, mas tem aquela forma que mexe assim. Qual é a forma que mais gosta? Qual é o quiabo? Qualquer forma, só basta sair quiabo. Basta sair quiabo como caril. Qualquer forma. E não gosto daquilo de colocar limão para não precisa. Só fazer tomate, cebola, colocar lá o quiabo, pôr na mesa, já é suficiente para mim. Então, como quase todos os dias quiabo. Não falta. Acho que até meu marido também agora já sabe servir um pouco, mas não tenho como, né? Vamos lá comer, mas já para os outros, meu filho, que não gosta, mas eu gosto, eu aprecio o quiabo. Exato. Qual é o maior sonho? Qual é o maior sonho? Vamos supor o sonho na política ou em outros cargos. Na província está num cargo praticamente um cargo que qualquer mulher gostaria de ter. É mulher, é secretária executiva de um núcleo provincial. Qual é o outro cargo que sonhava ou que sonha um dia se calhar ascender? Não sei porquê. Talvez é por causa de lá onde eu vim. Não tenho muitos sonhos. Exato. Eu me recordo, falava com minha irmã um dia, ela te dizia, tu já trabalhar aí, mas tens que começar a pensar se queres parar aí ou queres ir mais para onde, tens que começar a desenhar. Então eu disse para ela, mesmo para chegar no Conselho Provincial do Combate ao SIDA, eu não sonhei. Foi uma coisa, acho que uma semana, ligaram, informaram que deve ser assim, tive aquele medo, passou, estou aqui. Então, eu costumo dizer, quando sonhamos muito, a coisa não acontece. Então é necessário, porque parece que quando você sonha, há uma força que vem, puxa aqueles teus sonhos, não acontece, não sei. Mas eu não gosto de sonhar. Exato. Mas eu gosto de acreditar num futuro melhor. Isso. Simplesmente o que eu faço é agarrar cada oportunidade que a vida dá ou que Deus dá. Pegar aquela oportunidade e fazer o melhor de mim, dar o meu melhor. Por causa da perfeição que eu gosto, então eu dou o meu máximo. Quando chegar a fase de terminar as atividades lá onde estou terminar, se por acaso chegar outra oferta ou outra oportunidade, vamos a isso, vamos que vamos. Isso. Mas não podemos colocar na cabeça, eu estou agora no Conselho Provincial, daqui eu quero chegar aonde quer, porque depois aqueles sonhos vão se transformando em como posso dizer, você fica pressionado, isso não está a chegar, eu sonhei
depois começas a ver muitos jovens a subir, a ter oportunidade, até em algum momento podem ter aquela oportunidade que você um dia sonhou. Então acaba sendo uma frustração já para você como jovem. Então eu sempre costumo dizer que temos que pegar aquela oportunidade que temos naquele exato momento, trabalhar nela. Porque se você começa a colocar muitos sonhos, vais acabar se desviando daquela oportunidade que tu tens e vais começar a focar em mostrar às pessoas para atingir aquele seu sonho. Então, em algum momento eu não tenho muito sonho, porque nem para ser secretária executiva não tive sonho. Foi uma coisa que surgiu, de repente a pessoa viu aquela e acho que dá. Vamos lá mandar para aí, então fui. Então, eu acho que em algum momento, se for a surgir outras oportunidades, também vamos agarrar e vamos. Mas, por enquanto, ainda nem fiz agora 1 ano no Conselho Provincial. Então... País do sonho. País de sonho. Então, qual é o país do sonho? O país que tanto almeja em conhecer. Ou o país que gostaria de conhecer. É isso. Bem, não tenho país que gostaria. Quando surgir alguma oportunidade, querem me levar para Brasília, querem me levar para a Rússia, querem me levar... Qualquer país. Como não conhecemos esses países? Então, em algum momento, o sonho de conhecer, você não coloca na cabeça. Se existir a oportunidade de me levarem para qualquer país, eu estou aberta, não tem problema. Maior medo. Estamos já no finalzinho. Maior medo que eu tenho é perder a minha mãe. Exato. Ou perder o meu filho. Exato. São os dois maiores medos. São os dois maiores medos. Eu sempre fico isso na cabeça. Imagina se acontecer isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou seguir? Então, para mim, a minha mãe e meu filho são duas pessoas que em algum momento suportam aquela toda a minha corrida que eu faço, ir atrás daquela oportunidade, pegar aquela oportunidade com perfeição, aqueles lucros que nós temos, que tenho tido, distribuir para minha mãe e para meu filho. Não que não existam outros, né? Existem outros também que são agregados, fazem parte, né? São consumidores de lucros. Mas essas duas personalidades, o meu filho e a minha mãe, a senhora Marta e o senhor Brandon, então eles são o ponto principal que eu tenho medo se por acaso acontecer alguma coisa, seja ela doença, seja ela, mas uma frustração, uma preocupação que eu em algum momento posso não conseguir gerir, então o meu coração pode ficar um pouco atrapalhado por causa dessas duas pessoas, então tenho esse medo. Exato, gostaria de conversar tanto mesmo, mas infelizmente estamos mesmo acima da hora. Mas antes de terminar, talvez uma pergunta. Pergunta não, uma mensagem. Nós estamos nos nossos programas, estamos a trazer muitas mulheres que estão a fazer cursos. Como é que se diz, Teixeira? Estamos a falar de cursos de construção civil, eletricidade, cursos tidos como masculinos, aqueles em que há pouca participação feminina. E também estamos, a nossa convidada é secretária executiva núcleo provincial. Então eu vejo isso como é um exemplo. É um exemplo a seguir. Que tem também a dar às outras que não aderiram a isso. E qual é a força que teve para chegar até lá, e as mulheres, a força que gostaria de dar às mulheres, as raparigas, principalmente, estão a ver o nosso programa, por ser como uma mensagem motivadora. Eu sempre costumo dizer, as mulheres é uma máquina que é possível alcançar aquilo que são os seus objetivos. Basta que você coloque na cabeça que eu posso conseguir. Você consegue. Não olhando muito para o sonho, porque às vezes as coisas acontecem sem olharmos para o sonho. Mas quando olhas para uma oportunidade, nunca podes achar que porque eu sou mulher, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho formação, eu não posso conseguir. Podes conseguir muito bem. E pior agora que nós temos a sorte mesmo de ter essas formações em eletricidade, engenharia, onde as mulheres também podem ter esse acesso. Então, eu sempre digo às mulheres que nós somos capazes. Nós somos mulheres, podemos ser empoderadas, mas nunca se esquecer que dentro de casa, independentemente de você fazer a mesma atividade ou ser formada igual como o homem, mas o homem é o campeão. Homem é a cabeça. O homem é a chave. Nós podemos ser as mulheres empoderadas, podemos ter várias oportunidades, até mais que o homem, isso acontece. Podemos fazer trabalhos que mesmo os homens também fazem, mas não podemos depois
mudar ou confundir os papéis ou os lugares. Não podemos sempre confundir isso. Mas eu acho que se o homem pode fazer uma atividade, o homem pode ser eletricista, a mulher também pode ser eletricista. E até pode ser melhor que o próprio homem. Assim também como a mulher, o homem pode ser motorista, pode dirigir aqueles carros grandes, a mulher também é. Por acaso eu trabalho com a minha colega que conduz o carro, é uma mulher. Muitos até costumam criticar, mas você se sente segura. Mas eu acho que sinto-me segura, não tem problema. Então significa que aquilo que o homem pode fazer ou pode se formar, a mulher também pode se formar. Basta que olhemos para aquilo que são os nossos objetivos que queremos alcançar. Olhemos para os objetivos focados com determinação. Nós podemos conseguir muita coisa e a mulher pode ser bem-sucedida e sabemos que, independente de as mulheres somos mães, então esses homens mesmo dependem também de nós. Então, em algum momento é possível e eu convido a todas as mulheres, aconselho a todas as mulheres, pior as raparigas, que é uma camada que nós sempre trabalhamos com eles como Conselho Provincial. Queremos ver raparigas empoderadas, rapariga em algum momento com sucesso, a elevar aquilo que é o papel da mulher dentro da sociedade, assim como fora também da sociedade. E muito obrigado. Tá certo. Últimas considerações. Também esta palavra motivadora serviu como últimas considerações, mas gostaria eu de agradecer imenso por cá estar no nosso podcast de hoje. Espero eu que receba mais convites e também que aceite mais vezes estar no nosso podcast. E o podcast de hoje fica por aqui. Meu nome é Sérgio Teixeira. Estivemos num bate-papo com a secretária executiva do Núcleo Provincial, aliás, Conselho Provincial de Combate ao SIDA. Conselho Provincial de Combate ao SIDA. E eu volto na próxima edição. Fique bem, não deixe de acompanhar todas as nossas edições do podcast através do YouTube e também do Facebook. Facebook IMPM Podcast, YouTube IMPM. Até a próxima. Fui.